frio. Fernando Sete está aqui ao lado do seu somzão, do seu radinho. Se você está amando, Conte agora com o Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil inteiro. Fernando Sérgio. Com muito prazer, juntinho de você. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Pois é, minha gente, estamos começando mais um programa aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência. Fraterno abraço. Espero que o seu sábado, que o seu domingo tenha sido de alto valor, né? Que você tenha descansado das coisas que estão acontecendo no dia a dia, do trabalho, se você trabalha, da aposentadoria, se você é aposentado, né? Que tem hora que a gente tem que mudar a rotina, não é mesmo? É mais ou menos por isso. Eu quero mandar um abração para o Ricardo Dacre, para a Wanda Fernandes. Ela diz: bom dia, Fernando e equipe, ótima semana, a primavera chegou. É verdade, a primavera chegou e chegou com tempo instável, viu? A previsão da meteorologia para toda esta semana é que a temperatura não deve ultrapassar os 28 graus. E a previsão é de chuva nos 5 dias. Abraço para Eva Maria do Clube de Regatas Vasco da Gama. Falar nisso no Vasco, meu Deus do céu, o Vasco merecia ter ganhado o jogo ontem, gente. Aquele gol que foi anulado é no mínimo discutível, né? Porque o jogador do Vasco pulou na tentativa de acertar a bola e todo mundo que pula acaba caindo. Ao cair, passou com o pé, eu diria passou, a impressão primeira é que talvez tivesse atingido, e como de fato atingiu, mais levemente o rosto do goleiro, que muito malandro ficou lá rolando e tal, e aí permitiu que houvesse o VAR. No VAR, a impressão do juiz foi que foi uma falta, mas não foi deliberado. Na verdade, ele atingiu o rosto, porém, se fosse mesmo para valer, meu Deus do céu, com as travas da chuteira, teria que estar no mínimo vermelho a bochecha do goleiro do Atlético Paranaense. E, na verdade, daqui a pouco ele levanta, está com o rostinho inteirinho e conseguiu, na marra, por assim dizer, a anulação do gol, que seria o gol da vitória do Vasco da Gama. De qualquer maneira, meus parabéns ao Vanderlei Luxemburgo, que está fazendo de um time limitado, até nas suas substituições, que tem um ou outro craque, mas na maioria das vezes é um time que não tinha ainda aquela coordenação, que teve o suficiente para enfrentar o campeão da Copa do Brasil e mandar o jogo. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu, notadamente nos minutos finais do segundo tempo. Apenas conquistamos um ponto, o Vasco da Gama apenas conquistou um ponto, mas de qualquer maneira é um ponto precioso, levando em consideração a categoria e a qualidade do adversário, e merecia ter ganhado essa partida. Fora o fato de um pênalti lá no primeiro tempo, que não foi marcado pelo juiz. De qualquer maneira, foi bem o Vasco da Gama e mostra realmente que há um trabalho sério, honesto, que é feito pelo Vanderlei Luxemburgo e por toda a sua equipe, e visa realmente tirar o time da triste sina de ficar caindo para a segunda divisão. E isso aparentemente está acontecendo, eu acho até que vai acontecer. É uma lástima o que aconteceu com o Fluminense, com meu querido amigo Dr. Silvio Provenzano, né? Não é fácil não, mas é aquela velha história, não se sabe exatamente, ou se sabe o que está acontecendo com o tricolor, com o Fluminense. Porque afinal de contas, gente, o Fluminense tem um elenco teoricamente até um pouco melhor do que o elenco atual do Vasco da Gama. Enfrenta problemas financeiros que o Vasco também enfrenta. E vai jogar contra o Goiás, que havia perdido as 2 últimas partidas, e leva um sacode de 3-0. É verdade que jogou no campo do adversário,
mas de qualquer maneira é lamentável e aí fica mais uma vez a ameaça do rebaixamento. Outro que não se deu bem foi o Botafogo também, que perdeu o jogo. Fazer o quê? Alô, Henrique Fischer, abraço grande para você. Na verdade, parabéns só para o Flamengo, que continua navegando em céu de brigadeiro, por assim dizer, voando, né, em céu de brigadeiro. Pois é, porque o Flamengo está com um timão, efetivamente, bem administrado, né, com problemas de dinheiro que não tem, então efetivamente continua ganhando todas e caminha a passos largos para a tentativa do campeonato. Faltam ainda muitos jogos, né? Faltam, me parece, 18 jogos. Alô, Maria Fialho, bom dia. Então é evidentemente que é algo que se pode pensar, mas de qualquer maneira o Palmeiras também ganhou e o Palmeiras é o único que no momento ameaça o Flamengo, embora esteja com 3 pontos abaixo. Muito bem, isto colocado, isso posto, eu queria dizer para você o seguinte, que este programa é uma oferta das óticas do povo. Que é isso, gente? Olha que é o subconsciente. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz propaganda dessa ótica. Vamos todos rezar a prece de Cartas. Até disparou aqui o negócio da oração. Que um dia Jesus nos ensinou. Daqui a pouquinho, Fernando Sérgio. Né, coisas de computador. A gente fica no subconsciente e, de qualquer maneira, um abraço para o Manuel Alves Peçanha, que é o digno proprietário das óticas do povo, né, já que veio na mente há muitos e muitos anos, quando ele começou a estrada dele com 2 ou 3 lojas. Naturalmente, o publicitário que fazia a publicidade das óticas do povo era meu amigo Carlos Arthur Birger, o Catu, e eu era o propagandista, era o cara que ia para frente na televisão falar e tal. E depois a coisa mudou, veio o Grande Otelo, veio outro, é assim mesmo, publicidade, ora você ganha, ora você perde. Então, de qualquer maneira, já que lembrei, já que a memória me traiu, mas foi uma traição gostosa, meu abraço para o Manuel Alves, esse grande amigo. Muito bem. Ângela Luquezzi, bom dia. Genise Guzmán Silva, no momento chove em Nova Iguaçu. Pois é, aqui na Tijuca está um tempo meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, né? Denise Guzmán, saudades, né? Saudade, é verdade. Eu quero até registrar o passamento, a morte, a passagem do Jorge Luiz Negão. Jorge Luiz Negão não é o Jorge Luiz, que foi comunicador da Rádio Globo, que teve bastante, foi também da Tupi. Fábio Bittel, um abraço para você, querido. O Jorge Negão também trabalhou no Sistema Globo de Rádio, quando eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio. Isso nos idos dos anos 70, por aí. Ele era locutor naquela época da Globo Estéreo e lia também alguns Globo no Ar, porque então não é o mesmo. Então fazendo confusão, achando que é o Jorge Luiz, que hoje tem até um programa de rádio, me parece que no interior fluminense. Elvira Araújo, Luciano Gomes, bom dia. Pois é, então não é não é o Jorjão, que trabalhou também na Tupi, mais tarde foi para a Globo. Não, esse Jorge Luiz, também afrodescendente, também negro, era um baita de um amigo, uma figura fantástica, doce mesmo, doce. O Cláudio Gaúcho, nosso amigo e operador de rádio, definiu bem como uma pessoa muito doce, que infelizmente foi vitimado por um câncer da próstata. Então, a gente lamenta, eu quero mandar os meus sentimentos para a família do Jorge Luiz Negão. Agora, tem mais um assunto, e esse assunto não é nada agradável. A gente vem acompanhando a indignação do pessoal que mora nas diversas comunidades pelos confrontos que estão havendo. A gente sabe que a polícia obedece ordens, a gente sabe que o governo quer solucionar os problemas que existem no Rio de Janeiro, mas não pode ser toda hora a bala. É um negócio muito, muito perigoso, porque a cada vez que acontece esse tipo de operação, lamentavelmente, toda a imprensa vem divulgando, não sou só eu, a morte de inocentes. Foi o que aconteceu ontem com a menor Agatha Félix, de 8 anos, que foi enterrada ontem, passava ela numa Kombi, quando alegam os policiais que acharam ou que tinha uma moto suspeita, uma moto de bandidos, e atiraram, não acertaram na moto, acertaram no banco traseiro da Kombi, e a bala pegou
nas costas da menina. A menina foi levada para o hospital em estado grave e acabou não resistindo. Isso é absolutamente lamentável. Então é aquilo que a gente gostaria de dizer aqui, de que se repensasse essa situação de confronto, de bala em qualquer lugar, em qualquer horário. Alguém já teria dito, eu vi isso várias vezes, que tais operações não deveriam ser feitas, por exemplo, no momento comercial, no momento em que, por exemplo, as crianças estão na escola. A gente já viu ao longo de outras semanas, outra vez, pessoas vitimadas e pessoas inocentes. E claro que o bandido também morre, e lamentavelmente o policial também morre, coisa que aconteceu ontem, por exemplo, com o policial Felipe Brasileiro, né? Pinheiro, cabo da PM, que também foi atingido por bala. Então é aquela história, gente, é preciso repensar. A gente fica pensando, será que não existe inteligência capaz de não deixar que cheguem tantos armamentos no Rio de Janeiro? Será que não existe um trabalho que deve ser muito mais de prevenção do que combate? Porque, lamentavelmente, do jeito que a coisa anda, a gente fica pensando assim, a gente quase está num estado de guerra. As pessoas estão apavoradas, e isso é rigorosamente verdade. Quem tem filho sabe disso. Imagine qual é a dor da perda de um filho, né? Aqueles que passaram por isso são aqueles que podem mensurar. Agora, o que dirá perder-se uma criança com apenas 8 anos de idade? Uma menina bonitinha, uma menina que a televisão mostrou aí, que gostava de balé e que ia para a escola e de repente ao lado da mãe e é baleada. E é brincadeira isso, gente. Então, onde está a tal de inteligência? Eu fico muito desconfiado, porque você vê, a época do governo Temer, ele fez aqui uma intervenção do Exército, né? Vocês se lembram disso. E até na ocasião, e parece que o general é o mesmo que comanda o comando do leste, por assim dizer, estava voltando de férias, foi pego de surpresa. De qualquer maneira, houve a intervenção. E houve quem dissesse, um amigo que diz, não, agora vai, porque a inteligência do Exército é muito grande, é muito forte. Não aconteceu rigorosamente nada, as coisas continuam do mesmo jeito que são. Passou toda a intervenção, houve o que mais eles fizeram foi derrubar a barreira para no dia seguinte, aquelas barreiras que são colocadas, né, para obstáculos para que os carros não passam. Então eles, o mais faziam era tirar obstáculo. E na verdade, no dia seguinte, através da comunidade, que seria até obrigado, porque não tendo policiamento lá dentro, se o marginal mandar, vai fazer, então levantavam as barreiras de novo. Então, fora isso, houve o que sempre houve. Quer dizer, não houve diminuição da ação dos bandidos, e agora entra o outro governador, cuja a fala é muito forte, é muito veemente, dizendo que vai abater, não sei o que e tal. Mas, de qualquer maneira, gente, pelo amor de Deus, nós temos que pensar na vida das pessoas, não dos bandidos. Bandido é outra coisa, né? Como diz até o Gelson Cunha comentou aqui, não sei se foi o Antônio Carlos que disse isso, ou quem disse, bandido bom vai preso, vai para a bala, tudo bem. Mas a gente tem que ter a precaução de não atingir pessoas inocentes, como essa menina de 8 anos apenas de idade. Mas não é só isso. A cada semana nós temos um saldo negativo de pessoas que não tinham a ver. De repente eu estava vendo esse noticiário, os comentários dos colegas, né? No dia de hoje eu andei zapeando, fui para o SBT, depois fui para a TV Bandeirantes, depois eu fui para a Globo e tal, e todos de uma forma uníssona comentando que isso não pode, não deve acontecer. Quer dizer, o Rio de Janeiro, com essa mentalidade só de confronto, vai acabar extremamente prejudicado. Não vai acabar, mas vai ser prejudicado na vinda de turistas para o Rio de Janeiro. O que pior, vai ser prejudicado na vinda de investimentos para o Rio de Janeiro. Quem de sã consciência investir numa cidade em que você abre os noticiários, que você abre os programas e você vê cada vez mais notícia de morte, de crime, de baleado e sabe lá do que mais.
e principalmente quando se vê crianças sendo vitimadas. É uma vergonha, parafraseando o Boris Casoy, é uma vergonha. Afinal de contas, você vê recentemente, a questão de 2, 3 dias atrás, passou na televisão aquela cena desfocada, que é outra hipocrisia, né? Quando é menor você não pode mostrar a cara, então desfocada de crianças amontoadas, coitadinhas, no chão de uma sala, de uma creche, porque era a parte mais interna da creche, para não serem atingidas por balas perdidas. Então, lamentavelmente, outro dia me perguntaram por que a história das UPPs, né, não funcionou. Não funcionou porque entraram com a polícia, afugentaram os bandidos, mas não entraram com a parte social, não entraram com a parte de dar escolas, com a parte de dar polícia lá dentro, policiamento para valer, não permitindo a volta dos marginais. Tudo isso a gente sabe. E, na realidade, a gente lamenta até pelo uso do policial quando mal utilizado. Porque os policiais, não raro, a gente sabe, tem maus policiais? Tem maus policiais. Tem policiais que atiram primeiro para perguntar depois? Lamentavelmente tem. Mas a grande maioria dos policiais são chefes de família como nós, são pessoas que querem construir as suas famílias quando ainda não têm família, e estão aí expostos, né, a um tipo de guerra que, lamentavelmente, só dá confronto. Quer dizer, falta... Ah, não, mas tem o quê? Falta a inteligência. A gente pode imaginar as coisas que estão acontecendo. Quer dizer, meu Deus do céu, quando eu estava falando isso, pensando em falar isso aqui na abertura, eu estava imaginando, você se lembra daquele senhor que foi morto por aqueles militares todos que deram 80 tiros no carro da família achando que era de bandido? Quer dizer, os caras estão apavorados. Quem faz isso está apavorado. E o que deu? No que deu? Ninguém sabe no que deu. Não é? Quando a gente lembra agora que a Marielle, por exemplo, foi homenageada lá fora do país com o nome de praça, a gente não está dizendo nem querendo fazer solidariedade à esquerda, à direita, ao centro, muito pelo contrário. A gente quer solução, porque se alguém está andando num carro, seja o que for, é morto de uma forma deliberada ou não, e também não se acha o criminoso, não se acha o bandido, quer dizer, meu Deus do céu, então qualquer pessoa, em qualquer momento, pode ser atingida, porque o marginal que fez isso, e o mandante, o que é pior, tem a certeza da impunidade. Então isso aí a gente tem lamentavelmente que falar. Um abraço para o advogado Leonardo Branco, nosso querido amigo Léo. Diz para mim, manda no inbox um dia que você possa vir, que eu teria imenso prazer de recebê-lo, tá bom? Eu já sei que na sexta-feira, por exemplo, você vai para Juiz de Fora, né? Aliás, uma bela cidade, um carinho a todos de lá, por favor. Mas eu gostaria muito de um dia, se você puder, naturalmente, tê-lo aqui a bordo, tá bom? E eu fico no aguardo, então. Um abraço para o Hernani Sampaio, né? Doutor Hernani Sampaio, que é médico oncologista da melhor qualidade. Além dele, eu queria mandar um abraço para Elvira Araújo, disse triste, muito triste tudo que está acontecendo com o nosso Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Quer dizer, de um lado, praias maravilhosas, de um lado, a Zona Sul, bonita apesar das dificuldades e tal, mas, meu Deus do céu, alguma coisa tem que ser feita e não é só sair por aí atirando. É por isso que eu sou contra aquela política de arma em cada casa. Muito bonitinha, muito, não tem nada de bonitinho, perdoe, não tem nada de bonitinho. Alguém que acredite que deve também acreditar em Papai Noel e outras coisas mais. A arma, lamentavelmente, quando você dispara uma arma, ela não faz curva, ela vai em linha reta. Se não acertar o alvo, meu irmão, acerta numa criança, como agora foi recente, e todos nós estamos profundamente indignados, Alexandro Monedeiro Delia, ou Délia, não sei, eu acho que é Delia, né? Um grande abraço para você, obrigado. Cléo Costa também, um abraço. Para a Moniquinha Venerável, meu abraço, meu carinho. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana, onde você pode adquirir autênticas espadas samurai. Olha, espadascatana.com.br. O Leonardo Branco diz o seguinte, ele é advogado, especialista em previdência.
Essa política de combate ao tráfico, desde que me entendo por gente, jamais deu certo. Concordo em gênero, número e grau. Diz ele, falta a presença do Estado, gerando expectativa de vida para as crianças. Temos uma fábrica de bandidos no Rio de Janeiro. É verdade, é isso mesmo. Infelizmente, jovens sem expectativa acabam indo para o tráfico. Disse tudo, não precisa se dizer mais nada. É aquela história, é justamente isso, né? A pessoa, quando não tem expectativa, nós todos que tivemos a sorte de sobreviver, Leonardo, nós passamos pela adolescência, não é? E a gente sabe, a adolescência quer fazer, você é idealista, não é? E de repente você vê, de um lado, notícia de corrupção, de governadores como o Sérgio Cabral, que mandou a mão em tudo, e outros tantos, né? Do outro lado, a polícia, coitada, jogada de qualquer maneira, sendo obrigada a atirar porque tem que revidar, e como eu falei, bala não faz curva, bala você não tem endereço, não inventaram ainda. Inventaram sim aqueles mísseis, né, que vão de acordo com a orientação da tal inteligência artificial, mas isso não acontece para a bala, e infelizmente acaba matando inocentes. Bom, isto colocado e suposto, como sempre acontece no início do meu programa, eu quero também mandar alguns abraços aqui para o meu querido amigo Dr. Celso. Alô, meu caro Celso Dantas, um abração também, um abraço a todos os amigos, e vamos então àquele momento da oração. Você que está em sintonia com a gente, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, afinal de contas, a sua presença é muito importante. E agora vamos virar a tela para o momento da oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos aí esse momento importante, não é? Eu estou recebendo aqui alguns recadinhos. O
nosso querido Leonardo Branco. Vamos combinar na sexta antes de ir para Juiz de Fora uma boa, se você puder, porque afinal de contas você pode fazer o programa, eu imagino que seja isso, né? De 8 às 9, e aqui pertinho, leva 20 minutos até chegar à rodoviária da Tijuca, até ali onde tem a rodoviária, se você for de ônibus, ou então você vai de carro, né? Então eu vou passar depois no inbox para você o endereço, tá legal? Para você vir, caso você possa, será um prazer. Você vai ter aqui como companheiros de debate na sexta-feira, eventualmente o Silvio Provenzano, presidente do CREMERJ. Eu digo eventual porque ele está cheio de compromissos, mas eventualmente ele vem. E também, com certeza, a presença do Dr. Cícero Munhoz, que é o médico cardiologista e diretor do Hospital Alemão do Amparo. Será um prazer recebê-lo. Tanto o Paulo Sérgio da Silva, bom dia Fernando, uma semana abençoada para todos. Obrigado, Paulo Sérgio. Bem, eu vou colocar aqui no ar algo impressionante. Segunda-feira é um dia de resgate das coisas boas que acontecem na internet. Olha só. E vou sintetizar. Eu vou voltar essa feita. Tem um fenômeno não que ocorreu assim. Comigo. Vamos lá. Em Divaldo 1954, Franco. eu estava na cidade de São Paulo e comecei a ter uma afonia. Terminava a palestra rouco e com muita dor de garganta. Então fui a um médico, que ele fez um exame muito cuidadoso e descobriu que eu estava com um nódulo junto às cordas vocais. E ele me disse que deveria fazer uma biópsia em 1954 para verificar se tratava de um tumor maligno ou se era uma tumoração que podia ser tratada. Naquele tempo, era radioterapia o máximo e cirurgia. Então eu pedi para voltar a Salvador, a minha cidade natal, onde o instituto em que eu trabalhava tinha um hospital no Rio de Janeiro para nós funcionários. Mas ao voltar de São Paulo, me veio a ideia de visitar o médium Chico Xavier, que ficava em Pedro Leopoldo, a 38 quilômetros de Belo Horizonte, entre São Paulo e Salvador. Mandei um telegrama ao Chico Xavier e marcamos um encontro numa quarta-feira, que não era dia de atendimento público. E ele disse que sim, que me receberia. Eu fiz a viagem com uma escala em Belo Horizonte, mas aí eu estava afônico. Saltando Belo Horizonte, amigos me levaram nessa mesma noite a Chico Xavier. Conversamos, isto é, ele me levou a uma reunião e pediu para que eu falasse. E eu disse que não podia falar. Então ele mandou um bilhete que eu tenho guardado. Force um pouco e interprete o Evangelho. Eu já tenho uma voz ruim, fiz uma voz pior. E falei. Era uma reunião que demorava até 2 da manhã. Quando terminou, eu estava pior. Mal falava. E ele, alegrinho, disse assim, gostou, Divaldo? Uai, Chico, porque esse mineiro que não fala uai, não é baiano cansado que parou em Minas Gerais. Então se deu curioso. Ele disse, o que é que você tem? Eu disse, notou agora? Não, notei quando você chegou. Eu vou te dar um passe. E estávamos com 3 amigos. Com Chico Xavier e eu eram 5 masculinos. Fomos à casa do seu irmão, a um quarto modesto, o piso de tijolos, uma porta e uma janela. Quando lá chegamos, eu notei que o André, seu irmão, abriu um cobertor na janela. Existe no Brasil um cobertor que tem vários nomes. No Nordeste ele se chama Dorme Bem, porque ele é muito lançudo e é muito barato, então a gente dorme bem. Mas no Sul ele é chamado bicicleta. Por uma razão, ele é curto, se cobre o pé, não cobre o busto. A gente passa a noite inteira, puxa para cá, puxa para lá, na bicicleta. E eu vi o Dorme Bem, achei aquele estranho. Havia uma cômoda e 5 cadeiras. Chico Xavier pegou a sua cadeira, sentou-se ao lado da cômoda. Eu fechei a porta e a minha cadeira ficou à porta. Apagou-se a luz e ficou uma treva de breu. Então ele disse, Divaldo, ore. Eu disse, mas não é possível. Então aquela voz rouquenha, horrível. Eu fechei os olhos.
E comecei a orar. E me comovi. Porque eu estava orando com a alma. A possibilidade de ser um câncer. A minha situação, eu tão jovem. 27 anos de idade. Nesse momento que eu estava voltado, eu escutei uma voz física que disse: Divaldas, abre os olhos. Eu então abri os olhos e tive um choque. Porque estava diante de mim uma jovem loura, entre 16 e 18 anos, o cabelo partido ao meio, enrolado para dentro, vestida de enfermeira à Primeira Guerra Mundial, sorrindo, linda, iluminada. Era como se dentro houvesse uma luz tanta que eu via o tijolo no chão. Eu nunca tinha visto materialização. Então eu olhei para ela e ela disse assim: Ir bi Schwaster Sheila. Eu sou a irmã Sheila. Eu olhei e disse: Sheila, mas aquele horror de voz. E ela me disse assim: venho fazer uma terapia na sua garganta, porque nós vamos precisar muito de sua voz. Eu disse: ah, meu Deus. Aí fiquei emocionado. Ela apareceu com algo que fazia lembrar uma caneta esferográfica. Porém, aqui havia uma lâmpada. Hoje já há, curioso, mas em 1954 não havia. Aquilo, ela disse assim: eu vou colocar e vou naturalmente atender esse tumorzinho que vai desaparecer. Você tem medo da dor, Divaldo? Ah, ele disse assim: não, senhora. Nunca mais eu respondo isso. Ele disse: abra a boca, eu vou cauterizar. Eu não sabia exatamente o que era cauterizar. Aí abri. Ela introduziu, e aquilo era maleável que seguiu a língua. E aí eu ouvi fazer assim, tst, eu dei um grito. Aquilo me queimou até o perispírito. Eu dei um grito, uau! Ela tirou. Eu disse: Ave Maria. Ela disse: vai ter de novo. Eu digo: não, eu já estou bom. Aí eu digo: estou falando. Abra a boca, Divaldas. Novamente. E deu outra queimadinha. Eu dei outro berrozinho. E depois ela tirou e perguntou: como vai? Eu disse: eu estou bem. E comecei a chorar. Não sou de chorar muito, mas chorei. E ela disse: mas o que eu faço? Meu Deus, isto não está acontecendo. Porque nós queremos fatos. E depois dos fatos, queremos confirmação dos fatos. E depois, reconfirmação. Eu disse: quando eu sair daqui, eu vou dizer que foi um sonho. Mas eu estou falando. Mas eu estou vendo. Aí eu disse assim: Sheila, a alma humana é muito infeliz. Quando eu sair, eu vou dizer que tudo isso foi a minha imaginação. Você me daria algo para eu levar e ficar? Ela disse: pois não, Divaldas. Me chamou Divaldas. E então, ela levantou a mão e diante dos meus olhos começaram a cair amores perfeitos, pensamentos. Esta florzinha que eu tinha coleção. Eu tirei o lenço, abri nas pernas e as florzinhas foram caindo. E subitamente eu peguei e estavam orvalhadas. Eu me lembrei que eu tinha uma amiga suíça e ela me falava muito de uma flor dos Alpes que eu havia visto no filme chamada Edelweiss. E a minha amiga falava com tanta ternura de Edelweiss. E eu me lembro da música da família Trapp. Então eu adorava. Eu perguntei: Sheila, você é alemã? Sim. Você alguma vez visitou os Alpes austríacos? Sim. Você conhece o Edelweiss? É isso. E caíram no meu colo uma flor que fazia lembrar, sempre viva. A folha um pouquinho áspera, a pétala. Eu olhei com a luminosidade dela e disse: meu Deus. E ela perguntou: o que mais? Eu digo: Sheila, me perdoe, mas você deixa de dar um pedacinho do seu tecido? Ela disse: sim, Divaldo.
Então eu peguei e rasguei um quadradinho. A vontade era rasgar um pedação, mas eu me controlei. Rasguei um pedacinho. E ela disse, que mais, Divaldo? Eu disse, ai meu Deus, o que é que eu peço? Eu disse, nada, Sheila. Ela disse, vamos ser amigos. Vamos trabalhar muito juntos. Doutor Bezerra de Menezes manda dizer que tenha muito cuidado com a sua voz. Então ela foi atender a José Martins Peralva Sobrinho, Carlos Cavalcante e Arnaldo Rocha, que eram os meus amigos. Então eram os 5 homens, os 4, Chico dobrado sobre a mesa, assim, a 2 metros de mim, ressonando, e ela, o busto flutuando no ar, conversou conosco e disse, até o próximo encontro. E assim, diante dos nossos olhos, como a névoa, ou a neve, quando vai sumindo na mão, e ficou o perfume de violeta dos Alpes. Eu não morri porque não me lembrei. O Chico acordou e com o jeitinho dele disse assim, como vai a voz, Divaldo? Eu disse, bem, Chico, nunca eu fiquei afônico totalmente até hoje. Fico com a voz cansada, porque às vezes falo 8 horas, 10 num dia. Um seminário o dia inteiro, uma conferência à noite. É natural que o instrumento canse. Afonia, nunca. Jamais cancelei uma conferência de 71 anos por afonia, por gripe, resfriado ou qualquer uma dificuldade. Porque quando a coisa vai perto, eu digo, Sheila, olha lá. Então esse é um fato para o qual não há explicação, porque eu tenho, ainda hoje, o pedaço do tecido, o lenço manchado, os edelweiss, as violetas dos Alpes, e com carbono se pode medir o tempo que tem de vida. Está lá em nossa exposição para quem quiser ver. É um fato. E agora uso o pensamento de um francês. Então é muito curioso. Então, vejam vocês, é uma pena porque aí termina o vídeo de uma forma meio abrupta, muitas das vezes pelas imperfeições que ainda existem com relação à internet, né? Mas as coisas vão mudando, vão melhorando. Para quem já teve no passado a internet discada, melhorou muito, efetivamente. Mas eu coloquei propositadamente esse grande espírito, esse grande homem, Divaldo Franco, pelo trabalho maravilhoso que executa e para também dizer para você que está aí nos cinemas da cidade o filme Divaldo, né, que conta a história da Mansão do Caminho, onde ele atende inúmeras pessoas, pratica a caridade e é algo da maior importância, né? Então não se esqueça, podendo, vá assistir no cinema o filme Divaldo, uma coisa que realmente emociona as pessoas que veem e sabem que se trata de uma pessoa absolutamente despojada, trabalhadora do bem, como se diz. Pois é, hoje o programa, vou botar aqui para você uma outra coisa completamente diferente porque não se trata aí de fazer política, não é isso, tá? Aqui eu me baseio na minha maneira de ser, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Se eu tivesse que me classificar, eu seria mais de centro, digamos assim. Não sou político, não estou preocupado em fazer política, mas apenas mostrar que muitas das vezes, quando você tem uma deficiência, você consegue superar essa deficiência e se tornar, por exemplo, um grande cirurgião. Semana passada, nós tivemos a notícia de que o presidente Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para, digamos assim, correção, né, ali na barriga, da hérnia que apareceu. E para muitos, o cirurgião de Bolsonaro, o doutor Amândio Luiz Macedo, causou uma certa surpresa, porque quando aparece ele com a boquinha torta, coitado. E ainda assim, falante e competente, extraordinário. Então, nós pensamos da internet para você
uma coisa interessante mostrando a capacidade do ser humano de superação. Já está aqui, você vai ver, a linda história do cirurgião de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo. Mundo Online. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pela cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu no último domingo, dia 8, com 67 anos, em uma emocionante entrevista, falou um pouco sobre a sua carreira. Em uma entrevista à Veja, ele revelou que seu interesse pela medicina começou após ter sofrido um acidente. Quando tinha 12 anos de idade, Macedo caiu de um cavalo e sofreu uma paralisia no lado direito do rosto. Diante da lesão incontornável, ele passou a querer compreender o funcionamento do corpo humano. Para a revista, ele revelou que seu passado determinou a escolha de sua profissão. Em sua trajetória, ele chegou a ser desencorajado, mas encontrou apoio na sua família para superar previsões contrárias. Aos 13 anos, eu caí do cavalo e a queda causou uma paralisia do lado direito do meu rosto. Disse ao médico que me atendeu, um professor de neurologia do Hospital das Clínicas, que eu queria ser cirurgião. Ele me aconselhou a procurar outra profissão. Fui para casa abaladíssimo. Meu avô, então, me repreendeu. Esquece o que ele disse, não sabe nada. Ele é professor de cirurgia, mas não de gente. Foi aí que eu mais quis ser cirurgião. Disse Macedo, que revelou que teve a chance de reencontrar um médico que tinha falado palavras desencorajadoras para ele. Pouco mais de 10 anos depois, operei o médico que me atendeu por uma grande coincidência. Era noite de Natal, tirei a vesícula dele. No dia seguinte, ele me olhou e perguntou: "O que aconteceu no seu rosto, menino?" Eu relembrei a história a ele. Ele chorou igual uma criança. Como parte de seu relato, o cirurgião de Jair Bolsonaro ressaltou sua persistência diante das circunstâncias. Para mim, o não existe, vou até o fim sempre. Desisto só se me matarem, declarou Macedo. Em sua história, Macedo calculou já ter realizado pelo menos 20 mil cirurgias. Ele é conhecido por já ter atendido famosos como Silvio Santos, Ana Maria Braga, Fausto Silva e até a saudosa Darcy Gonçalves. No ano passado, ele chegou a comparar a preparação de um cirurgião com a de um atleta. A cirurgia exige esforço semelhante ao de uma maratona, disse Macedo. Você acompanhou aí mais uma reportagem no canal Mundo Online, o seu canal de direita. Obrigado a todos os patriotas que sempre acompanham aí a nossa programação, sempre curte os nossos vídeos, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe um like aí para ajudar o canal a crescer mais ainda, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo. A gente agradece e apenas quero deixar claro que aqui a mesma posição que tem o canal de direita pode ter o canal de esquerda, né? Não há uma preocupação política, mas queremos agradecer que foi através desse canal que a gente viu a história, não pelo fato de ter operado o presidente da República, este ou aquele ator, etc, que tais. Apenas viu uma história de superação, o que fez com que se tornasse importante para que a gente repetisse e para que a gente recomendasse para quem tem essa coincidência de gostar da direita, digamos, ou da esquerda, aí vai procurar um outro caminho, não é? De qualquer maneira, uma reportagem importante mostrando o Dr. Antônio Luiz Macedo. A gente vai fazer uma pequena pausa aí, eu vou trazer para vocês duas meninas muito lindas que eventualmente sempre estão aqui conosco, a Letícia e Vanessa. Letícia e Vanessa, e que vão cantar para vocês Logo Eu. Então vamos aí saber direitinho dessa música. Me vi tão feliz com o amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do
que eu só ouvi falar e você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto desta vida com você. Yeah, yeah. Te vi e já te quis, me vi tão feliz. O amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar tudo que eu só ouvi falar que você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto desta vida com você. Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto desta vida com você. Yeah, yeah. Que lindo, né? Bem a nossa. Um abraço para Letícia e Vanessa. Olha, minha gente, alô para o Haroldo, alô Haroldo Júnior. Um abração, filho do nosso grande, extraordinário Haroldo Andrade, um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro, que Deus o tenha. E o Haroldinho descansando lá na Barra da Tijuca, né, Haroldo? Um abraço grande. Minha gente querida, programa do dia de hoje, né, tá voando, né, e eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela audiência, né, porque é muito importante a sua audiência. Quando a gente bota Vamos coração lá. naquilo que faz, todo mundo vê a diferença. Onde tem coração, tem uma história de família. Onde tem coração, tem um futuro sendo muito bem cuidado. Onde tem coração, não falta vontade para inovar e surpreender. Os ovos Mantiqueira agora vêm com coração. E onde tem coração, você pode confiar. Ovo tem marca. Ovo é Mantiqueira. Esquecem algo decisivo. Mário Sérgio Portela, o professor, O Tempo e a Vida. Dura em média 75 anos. 75. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividida em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está montando sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começam a desabilitar mais aplicativos. Dos 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, dos 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase.
Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vai, você vê um carro, você fala, seja que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Né? Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Né? Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do 0 aos 25 monte. Depois, claro. Vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara fala assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia, o que significa que numa vida de 75 anos, dorme 25 anos. 25 anos dormindo. A gente encontra a pessoa numa segunda-feira, falei, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar outro feriado para eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos outra encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único que faz uma coisa que nem o outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio. É uma coisa só nossa. E de alguns primatas, mas nós somos um outro primata. E isso só nós fazemos. O único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. A pessoa dá, ele pega e fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. E quando você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo.
Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem uma hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem uma hora por dia para ficar parado, vendo na TV, pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher quanto que eu a amo, que eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. A fala que foi proferida pelo professor Mário Sérgio Cortella e que estreou na internet em junho deste ano. Não ele, mas esta palestra, graças ao canal Sofia, que eu não me canso de recomendar para vocês, porque é um belo canal e que traz a obra deste grande professor. A ideia, sobretudo, deste programa é, se possível e se valendo, acrescentar algo não só de intelectualidade, mas também de humanidade às pessoas que o assistem. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos encerrando o programa. Se Deus quiser, amanhã, por volta de 8 horas, estaremos de volta aqui com vocês. A todos o nosso carinho, o nosso abraço. Namastê.